Bom dia, graça e paz aos presentes e também àqueles que estão à distância. Que a graça de nosso Deus possa invadir o teu coração, a tua casa, aqueles que estão em sua volta. Em especial hoje aos pais, quero desejar-lhes um feliz Dia dos Pais, que Deus possa te abençoar. Eu sei que alguns não vão poder estar perto dos seus filhos, filhas hoje devido a essa pandemia. Estão aí tomando todos os cuidados e isso é correto. Aqueles que já estão juntos no mesmo casa, provavelmente vão se abraçar, mas aqueles que não podem, vai ficar na saudade, talvez só por um vídeo, por uma palavra de WhatsApp, coisa parecida. Mas que bom que você tem seu filho, que bom filho que você tem seu pai aí do lado para você poder dar um abraço, dar um cheiro e dizer: pai, eu te amo, e seu pai também dizer: filho, eu te amo, né? Hoje, devido à facilidade de mídia, de televisão, a gente abre o celular, são várias pessoas postando foto com seus pais, aqueles que estão postando foto com eles presentes, alguns em memória, mas a memória do pai está sempre presente na vida dos filhos. Isso é bom, que Deus abençoe. Eu tive um pai maravilhoso, um pai presente, um pai que me amou e que nós podemos participar muitas vezes de muitas coisas juntos, e isso foi bom demais. Hoje eu me alegrei, né? Meu seminarista, o Elton, que eu tenho a alegria de dizer que eu tenho como filho também, e eu quero dizer que o Elton, desde que o Elton nos procurou e nos solicitou ajuda, a gente tem tido um relacionamento muito bom, muito íntimo, uma confidencialidade muito boa. E quero dizer, Elton, que eu tenho um prazer muito grande de trilhar esse caminho com você até o dia que o Senhor permitir, tá bom? Lembrando também que no dia 5 de setembro nós teremos aqui o concílio do Elton, onde ele vai ser sabatinado aí, passar por uma prova para poder então depois receber a credencial como pastor batista. É um momento gostoso, é tenso, mas é bom, e depois que passa, o refrigério vem. E eu tenho certeza que o Elton vai passar com louvor devido à sua dedicação, também aí aos seus estudos, que a gente tem feito junto. Eu tenho certeza que ele vai passar bem. Então, que Deus nos abençoe com essa ressalva. E agradecer hoje, né? Hoje o Elton completou minha biblioteca. Hoje eu não tinha esse livro e ele me presenteou hoje com o Pastor Aprovado, do Richard Baxter. Muito bom, obrigado, viu, Elton? Deus te abençoe. Meus irmãos, eu quero ler com vocês hoje, primeira carta de Pedro, capítulo 1, o versículo de 1 a 3, traz uma apresentação muito forte sobre esses irmãos, por Pedro. Mas eu quero ler a partir do versículo 3 até ao 7 ou 9, não descartando também a ideia do versículo de 1 a 2. O texto diz assim, texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Já está aparecendo lá para você, a tradução talvez esteja um pouco diferente, mas acompanhe aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, não se altera, reservada nos céus para vós. Glória a Deus. Que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessário, seriamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vos amais, e sem vê-lo, agora crendo exultais com alegria inexprimível e cheia
de glória. Que o Senhor abençoe esse texto em nossos corações. Feche os seus olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra que foi revelada e foi ditada pelo Senhor ali ao coração, ao ouvido do teu servo, para que ele pudesse escrever esta mensagem que foi real e é real nos nossos dias, e que possamos nesta manhã aprender com esses heróis, com esses homens que perseveraram até o fim, sem desistirem do seu propósito, que era te adorar. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Se eu tivesse que reduzir esse texto, ele ficaria: o viver na graça redunda em uma vida de certeza de um prêmio incorruptível recebido por Deus, apesar das aflições. Esse texto, esta carta, ela é enviada ou escrita por causa da grande dispersão. Quem conhece um pouco da história vai saber que Roma teve um fogo muito grande. Nessa época quem governava era Nero, e por causa de toda essa jogada política que acontece no meio, por causa de todo esse contexto que aconteceu naquele momento, no final da história, os cristãos foram acusados de terem colocado fogo em Roma, embora sabemos que isso não foi verdade, mas naquele momento isso foi o que permeou, e por causa disso houve uma grande dispersão dos cristãos. Naquele momento eles tiveram que sair para várias partes da Palestina por causa da perseguição que começou a acontecer com os cristãos. Então Pedro, ele escreve essa carta, e se você olhar para o versículo 1, ele é muito claro quando diz: bendito Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Talvez o mundo não verá mais um grupo de cristãos com a perseverança desses irmãos, que num dos momentos mais difíceis do cristianismo, onde eles são perseguidos, embora eles saiam para várias partes, e eu acredito que isso seja propósito de Deus, para que o evangelho fosse levado também a outros pontos da Galácia. Esses irmãos saem e começam a viver em locais diferentes do seu lar, perseguidos politicamente, socialmente. Mas uma coisa nós podemos perceber ao longo desse texto, é que esses homens passavam por dificuldades, mas era algo que para eles era prazeroso, porque eles pensavam: o que é essa dificuldade, o que é essa perseguição diante da tamanha glória que está por vir nas nossas vidas? O que é uma perseguição para alguém que tem um paraíso prometido? O que é uma perseguição para alguém que já tem o seu nome escrito no livro da vida? O que é uma perseguição para alguém que teve um Cristo que morreu numa cruz e escreveu o nosso nome com sangue nos umbrais dos céus, nos portais eternos? Então Pedro começa falando desse grupo de irmãos que tem força, tem vontade e querem adorar a Deus apesar das aflições, e viver na graça de Deus, viver sobre a graça, é estar totalmente dependente de Deus, independente daquilo que aconteça à sua volta. Por isso viver na graça redunda em uma vida de certeza de um prêmio incorruptível que receberemos de Deus apesar das aflições. Isso é algo que vai acontecer conosco. A nossa herança, estar com Deus.
por que, meus irmãos, mesmo depois de tantos anos, porque ainda devemos continuar a viver na graça? Porque ainda devemos continuar a viver nessa graça que nos trouxe das trevas para a luz, e hoje nós temos a visão de um mundo diferente, onde temos um Cristo que rege todas as coisas, inclusive a nossa vida. Por que devemos viver na graça? Primeiro, porque fomos gerados em uma sua misericórdia, nessa misericórdia de uma esperança viva. Versículo 3 vai dizer para nós: bendito o Deus, agora tem que usar sempre esse ajudante do 4:8, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando nós olhamos para a história, nós percebemos que o túmulo, ele segura todos os seres mortais que existiam nesse mundo, mesmo aqueles que se apareceram como deuses, apareceram como semideuses, apareceram como grandes mestres, estão na tumba fria. Mas a Bíblia Sagrada nos revela que nós fomos regenerados no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a grande misericórdia, pela ressurreição de Cristo Jesus. Jesus não ficou na tumba fria, ele não esteve, a morte não foi capaz de pará-lo, não foi capaz de detê-lo, mas a morte foi simplesmente uma passagem para que ele mostrasse que o poder de Deus estava vivo em sua vida e que o propósito dele ter vindo aqui, conforme Filipenses 2, capítulo 7 a 9, capítulo 2, do versículo 7 a 9, que diz que ele vem a este mundo como homem para viver entre nós e morre para nos dar a esperança de uma vida eterna. E quando ele ressuscita no terceiro dia, ele traz a esperança de uma nova vida, de uma vida com Deus, uma vida que uma vida que muitos irmãos já estão vivendo e que nós também iremos viver quando partirmos deste mundo. Estar com o Senhor Jesus. Então, devemos continuar a viver na graça de Deus por causa da sua grande misericórdia, que ao olhar para o mundo e ver que o mundo que tinha se desviado, o homem que tinha se desviado do seu propósito original, pela sua grande misericórdia, ele envia o seu Filho a esse mundo para que nós pudéssemos ser resgatados, ser regenerados e voltarmos novamente ao propósito original, que é o céu. Então essa ideia de viver com Cristo é uma ideia que nos faz vibrar. É uma ideia que fazia aqueles homens passar pelas perseguições, passar pelas dificuldades, mas olhar para frente e ver a cruz de Cristo e dizer: eu tenho um propósito, que é estar aos pés de Cristo, e não é as agruras dessa vida, não é as dificuldades dessa vida que vai me fazer parar. Talvez, meu irmão, minha irmã, nesse dia, alguma coisa está querendo te fazer parar. Talvez alguma coisa está querendo te fazer você recuar e dizer: não é o meu tempo ainda, eu vou esperar. Não, esse é tempo de você ir em frente, é tempo de você conquistar espaço, é tempo de você se colocar aos pés da cruz, é tempo de você se colocar-se diante de Deus para poder ser bênção. O texto continua nos alertando, meus irmãos, porque devemos viver na graça. Segundo, porque fomos gerados por uma herança, para uma herança incorruptível. Fomos gerados para recebermos um prêmio que já está sendo compilado, para um prêmio que está sendo coroado, para um prêmio que já está sendo lapidado. E nós somos gerados para receber esse prêmio. E é por isso que nós somos gerados nessa viva esperança. Olha para o versículo 4, quando diz assim, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera,
reservada nos céus para vós. Então a sua herança, a sua coroa, a sua vida eterna já está separada nos céus. O seu cantinho, o seu lugar já está separado nos céus. E é por isso que não devemos desistir, é por isso que devemos continuar em frente, apesar das aflições. Quem é que não está sofrendo, meus irmãos, nesses dias, nessa época de pandemia, por estar longe dos seus queridos, dos seus netos, das suas netas, dos seus filhos muitas vezes? O medo de sair de casa para ir ao mercado, o medo de sair de casa para ir a um açougue, o medo de contato com pessoas. Estamos passando por um período de pandemia, onde pessoas bem próximas de nós foram contaminados, uns foram curados, outros partiram para a glória. Perdemos agora ali na Igreja Batista do Brás uma irmã querida, missionária, está com o Senhor já, partiu, era o tempo que o Senhor determinou para ela. Mas nós estamos vivendo na esperança de uma herança que não se perece, uma herança onde a ferrugem não corrói, aonde a traça não rói, aonde ela nunca vai se perder, porque é uma herança dada por Deus, por Cristo Jesus para a nossa vida. E por isso precisamos estar perseverantes, precisamos continuar avançando a cada dia. Nós ainda temos muito o que fazer, familiares que precisam ser alcançados, amigos que precisam ser alcançados. O evangelho da cruz ainda é o evangelho que transforma vida de pessoas. E você que está nos assistindo, você que está aqui presente, deve entender que você foi chamado para uma herança incorruptível, e é dever seu como cristão, é meu dever como cristão, exalar essa ideia de que pessoas precisam também se convergir para o mesmo propósito, para receber essa herança. E para isso precisamos perseverar, precisamos continuarmos pregando e falando do amor de Cristo. Esse texto é maravilhoso, meus irmãos. O viver na graça redunda em uma vida de certeza, de um prêmio incorruptível, recebido por Deus, apesar das aflições. Deus vai estar ali presente, para nos coroar, para dizer: esse aqui é o teu prêmio, entra para o gozo do Senhor, entra que eu vou te coroar, entra que eu vou te vestir, entra que eu vou te dar o melhor que um pai pode dar para um filho, entra que aqui você vai ser bem recebido, e aqui vai ser o seu lar pelo resto da sua vida, por toda a eternidade. E aí para nós vai ser uma alegria estar ao lado do nosso Deus. Então, perseverar. Lu falava aqui no começo que a palavra tem, as mensagens têm trazido sempre para a ideia de perseverar, e eu comecei a glorificar a Deus ali, porque é realmente esse, o momento é esse, é perseverança, é esperar, é estar diante do Senhor, e Ele tem o melhor dessa terra para nós, Ele tem o melhor do céu para nós. Terceiro propósito desse texto, meus irmãos, é porque fomos gerados para uma fé inabalável. Fomos gerados para uma fé que não pode cair. Fomos gerados para uma fé que tem que perseverar, mesmo passando por meio de toda a tempestade. A ideia do Salmo 23, quando o salmista Davi diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então essa ideia que Pedro traz, essa ideia que Pedro escreve aqui no versículo 7, que diz assim, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, nós temos algo tão precioso, nós temos algo tão maravilhoso, que é a fé em Jesus Cristo, que diz que essa fé ela é mais potente, ela é mais poderosa do que o ouro que reluz diante de nós. Ela é mais poderosa do que
essa fé, ela consegue nos manter firmes no meio de toda a dificuldade que nós passamos. Dificuldade financeira, dificuldade no casamento, dificuldade na pandemia, dificuldade nos nossos trabalhos, dificuldade em todos os ângulos de nossa vida. A nossa fé nos mantém firmes, caminhando e visando à frente. Eu acredito que os irmãos devem ter visto essa semana aí um dos valores deste mundo sendo professada por um cidadão, um jovem cidadão, contra um outro jovem cidadão, a história do motoqueiro que foi fazer uma entrega num condomínio de luxo, e um morador daquele condomínio de luxo, então, começa a destratar aquele motoqueiro, dizendo que ele não merecia, ele tinha inveja daquele local, que ele não tinha a cor branca, que ele não tinha posição, que ele não tinha casa para morar, assim, uma falta de respeito muito grande. E naquele momento o que eu pude perceber, depois de ver aquele vídeo, é que às vezes as pessoas, eles têm dinheiro, têm prestígio, mas não têm o mais importante desta vida, que é amor. Ele não tem sensibilidade de olhar para o próximo e ver muitas vezes a necessidade que aquele próximo tem de também se levantar e também caminhar. Mas eu fiquei feliz também pela repercussão que esse vídeo tomou e pela a grande proporção em que as pessoas já compartilharam e já também apoiaram a ideia do não racismo. E fica aqui a nossa indignação em relação a esse episódio, e que esse cidadão que tomou essa posição racista possa se posicionar e possa rever os conceitos dele. E sabemos que ele não é o primeiro, nem vai ser o último, existem vários deles por aí, mas que isso sirva de lição para que as pessoas possam entender que a nossa fé, a nossa posição aqui nesse mundo não tem nada a ver com o nosso dinheiro, com a nossa cor, com a nossa posição social, mas tem a ver com algo muito importante, que é o amor pelo próximo. E que, como cristãos, nada disso possa abalar a nossa fé, porque nós somos gerados em uma fé inabalável em nosso Deus. Pode o mundo nos acusar, pode a pandemia continuar, pode outra pandemia pior vir, que não estamos livres disso, mas a nossa fé continuará inabalável. E nós vamos estar, irmãos, a exemplo desses irmãos, que diante dessa dispersão, eles tiveram que fugir para vários pontos da Galácia, para vários pontos daquela região, para não ser mortos, mas eu creio que o propósito de Deus estava em propagar o Evangelho por outras partes. Que essa fé desses irmãos possa servir de exemplo para nós, e que venhamos fincar os nossos pés e esperar o momento que Deus tem preparado para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos abençoar ricamente nesse dia. Mais uma vez eu quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os irmãos. Hoje, como pai aqui, nós temos o André, temos o irmão Antônio, papai, vovô, o Elton, papai, eu também, pai. Já tenho o privilégio também de ser vovô, coisa gostosa, né, irmão Antônio? Coisa gostosa. E que Deus possa nos abençoar ricamente nesse dia, e que possamos ter um dia abençoado em sua presença.